Oi, gente, eu sou Patrícia Naves Garcia, da Casa da Consciência, em Uberlândia, Minas Gerais, e hoje eu vou falar com vocês sobre os emaranhamentos. Quais são as formas que nós conseguimos observar que o nosso cliente, que a pessoa está emaranhada ou não, o que faz com que essa pessoa se emaranhe, o que são esses emaranhamentos, né? Emaranhamentos, como a própria palavra diz, e já nos remete, é algo que você está envolvido, como se você tivesse preso, amarrado ali. E ele surge muito nas constelações quando nós vamos observar pessoas que têm dificuldade de estar no próprio lugar, na própria posição, né? De realizar aquilo que veio para realizar, de ser feliz nas suas coisas, de se sentir realizado, se sentir completo, conseguir ter um bom relacionamento, conseguir se dedicar à profissão, ou seja, os emaranhados, eles têm uma presença muito forte na vida das pessoas, causando dificuldades para que eles realizem aquilo que eles vieram para realizar. E eu vou dizer algumas formas de emaranhamento que existem, né? O primeiro deles é a triangulação. É quando o filho um emaranhamento conectado aos pais, é quando o filho entra no meio desses pais para ajudar um deles a resolver alguma coisa, ou seja, na sua própria relação, ou seja, o filho ajuda a mãe a resolver alguma coisa com o pai, ou o pai a resolver alguma coisa com a mãe, ou sendo na vida. Então o filho sobe uma geração, ele vai se posicionar ajudando esse pai e essa mãe. Ele vai se posicionar no lugar de igual. Então ele deixa o lugar dele de filho e sobe para esse nível dos pais. Na consequência dessa triangulação, nós temos a parentificação, que é muito falado, que é quando o filho sobe acima dos pais. Então ele vai subir duas gerações. Por que a gente costuma falar que ele pode ser uma consequência da triangulação? Porque quando vem a triangulação, nós percebemos que a pessoa percebe que os pais não têm toda essa força, começa a enxergar as fraquezas que os pais podem ter, e aí o que acontece? A gente começa a se julgar superior, maior, e com isso nós diminuímos os pais e vamos para o lugar de pais dos nossos pais, cuidar efetivamente das coisas deles. Esse é um emaranhamento, a parentificação, muito conectado com o julgamento, com os problemas que acontecem lá no segundo círculo do amor. É como se eu dissesse: eu sou melhor do que você, eu sei fazer melhor do que você, dizendo isso para os pais. Depois, um terceiro emaranhamento é a identificação. O que acontece na identificação? Na identificação, eu vou repetir as qualidades, os atributos, eu vou me recolocar agindo como aquela pessoa que foi excluída do campo. Então, acontece muito com os filhos que um dos pais é excluído e ele repete aquele movimento. A gente vê, por exemplo, um pai que foi excluído porque era alcoólatra, porque cometeu algum tipo de crime ou tinha algum distúrbio de caráter, algum desvio de caráter, e esse filho vai repetir o pai como se ele dissesse: eu te dou um lugar aqui, e para que você tenha esse lugar aqui, eu vou repetir aquilo que você faz. Eu vou repetir as suas ações. Então eu vou recordar, eu vou fazer, eu vou ser como você, pai ou mãe, porque também acontece nos casos de exclusão das mães, não é só dos pais. E não só também com pai e mãe. Pode ser um movimento com um tio, com um avô, com um irmão, né? Não existe essa identificação só com pai e mãe. Ela também acontece com outras pessoas do sistema que foram excluídas. Depois nós temos a repetição. O que é a repetição? São aquelas gerações inteiras, tataravó, bisavó, avó, mãe, e eu vou agir da mesma forma no meu casamento. Eu vou ter
o mesmo destino, entendeu? Eu repito o destino da minha ancestralidade naquela ação. Isso também é muito comum. E às vezes as pessoas repetem, porque o que acontece com os emaranhamentos? Eles têm uma conexão muito forte, gente, com as exclusões, com aquilo que não ficou muito bem feito, não ficou muito bem esclarecido e resolvido no sistema. Então é como se o sistema desse uma segunda chance para aquelas pessoas, para elas observarem a mesma dinâmica em outra pessoa, até que aquilo seja revisto, trabalhado e dado um lugar, né? Para que se harmonize, para que se libere aquela descendência de viver aquele destino, que nem sempre, na maioria das vezes, inclusive, não é um destino fácil, né? Às vezes as pessoas, por pertencimento, repetem o destino difícil do outro. Depois vem a substituição. A substituição também é um tipo de emaranhamento onde eu me coloco no lugar do outro, eu sofro pelo outro, eu carrego a cruz do outro. E eu tenho uma posição assim, eu preciso que ele veja o tamanho do meu amor. Eu faço por você para que você perceba o quão grandioso e intenso é o meu amor por você. E depois nós temos o que é chamado de transferência, que é bom não confundir com as questões da psicanálise, tá? A transferência, ela tem uns subtipos. Então, por exemplo, tem um movimento de antes eu do que você. Quando a criança, e acontece muito isso, a criança fala, eu adoeço no seu lugar. Porque a criança, ela tem essa inocência de achar que se ela fizer no lugar dos pais, por exemplo, se ela adoecer no lugar dos pais, ela vai livrar o pai ou a mãe de uma doença. Então tem esse movimento, antes eu do que você. Depois tem o eu sigo você, que acontece muito nos movimentos de morte. Quando se perde alguém, aquele luto não é bem vivido, não é vivido da forma correta, existe essa tendência da pessoa querer seguir o outro na morte. A dor é tão profunda que ela tem esse movimento, eu sigo você. E depois tem um movimento do eu também, muito comum nos irmãos que perdem irmãos, entendeu? Então, você morreu, você não ficou, eu também não ficarei. Comigo será da mesma forma. E por fim, um outro tipo de emaranhamento que a gente tem é a dupla transferência. O que acontece na dupla transferência? Eu vou repetir um movimento que eu enxerguei no meu sistema, numa outra relação, sem que essa relação tenha uma conexão com a que eu vi. Vou dar um exemplo. Os meus pais, por exemplo, viviam em conflito. Eu hoje tenho uma relação super harmoniosa no meu casamento, mas eu repito movimentos do casamento dos meus pais no meu. Mesmo o meu casamento tendo outra dinâmica, outra energia e outro tipo de olhar. Então, eu repito esse movimento no meu, mesmo não tendo razão para isso. Esses são os principais emaranhamentos que a gente vê em constelação familiar, que a gente vê quando abre os campos, né, nas dinâmicas dos sistemas. Se você tem algo semelhante na sua família, olhe para isso. Se você sente que vive algo desse jeito, olhe para isso, porque os emaranhamentos realmente são importantes de ser vistos, de ser trabalhados. É importante que você veja essas pessoas excluídas, que elas tenham um lugar e que você também saiba que você pode ser diferente e ainda assim fazer parte. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, onde eu vou falar sobre culpa e inocência. Um beijo grande, fiquem todos com Deus e sejam todos sempre felizes.